Fala galera, Caio do canal Ostracismo, estamos aqui para mais um vídeo, né? E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre uma coisa que fez bastante sucesso nos anos 90 e no começo dos anos 2000 que parece que tá voltando à moda, né? Talvez você tenha pensado em Sandy Júnior ou no grupo Amigos, mas não, hoje a gente vai falar de Tazos. Vocês já devem saber que os Tazos estão de volta aí, né, pela Lay's. Essa batata aqui, ó. Esse vídeo aqui não tem intuito de fazer propaganda deles e nem nada, né? Inclusive, muito pelo contrário, eu quero reclamar, porque eu fui no mercado e só tinha isso aqui, ó. De vinagre e do que mesmo? Vinagre e sal. E não é das melhores não, viu? Dá pra entender porque era o único sabor que sobrou lá. E o pior de tudo é o seguinte, que essa batata aqui foi 6 conto o pacote, então de maneira alguma é propaganda, tá? Eu comprei pra eu pegar os Tazos. E não contente com um só, eu comprei umas 4, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os Tazos que vieram nos outros pacotes. Bom pessoal, os Tazos são inspirados em um antigo jogo oriental, né? Que tinha um disco lá, que tinha as gravuras, né? Então tinha imperadores, pessoas com armaduras reais, esse tipo de coisa. E aí, nos anos 90, no final dos anos 80, ele começou a ser uma febre aqui no Brasil. Porque ele começou a ser usado como brinde, né? Então, no salgadinho popularizou bastante isso. E algumas coleções que eu vejo que marcou bastante foi a do Máscara, né? Foi uma coleção lá de 90, então tinha uns tazão assim que você mexia e ele trocava figura. Tazos do Pokémon marcou bastante a minha geração, né? E atrás tinha os tipos de Pokémon, tudo mais. Os Tazos da Cartoon na Copa de 2002, aquilo ali eu acho que foi uma das maiores coleções que eu já vi. E aí tinha os Tazos de prata e o Giga Tazo Ouro, né, que era o Tazo que vinha no salgadinho maior. E eu tenho até uma história engraçada desses Tazos aí da Cartoon. Eu já quero pedir desculpa antecipadamente para se as pessoas envolvidas nessa história estiverem assistindo esse vídeo, me chama que eu vou pagar essa dívida histórica, beleza? O que aconteceu? Tinha um passeio aqui em São Paulo que as escolas geralmente faziam, não sei se ainda existe, que era na Fábrica da Estrela, então tinha diversos brinquedos, eles sempre davam alguns mimos e tudo mais, né, quando a escola estava saindo de lá. E aí teve uma ocasião que eu fui, que aí eles deram uns Tazos do Pokémon desse tamanho, assim, de lata. E é uma coisa que eu nunca tinha visto pra vender, né, e aí deram 2 pra cada um e eram Pokémon sortidos. E aí eu cheguei pra 2 pessoas, na época tinha a coleção da Cartoon. E aí eu, né, criança, todo malandrão, fui lá, né, inventar uma mentirinha do bem. Não foi nada do bem, eu acho que eu traumatizei essas 2 pessoas. Mas aí eu cheguei nelas e falei, olha, eu tenho alguns Tazos de ouro e alguns de prata. Se você me der esses 2 Tazos do Pokémon, eu te dou todos os meus Tazos de ouro. E aí eu falei isso pra uma menina, e pro menino eu falei que se ele me desse os 2 dele, eu daria todos os meus de prata. A verdade é que, tipo, eu tinha 2 de prata, o de ouro eu não tinha, porque o salgadinho foi meio que meritocracia, né? Então, de acordo com o tamanho que você podia comprar de salgadinho, vinha um brinde melhor. Então, no grandão vinha o tazão de ouro, e aqueles pequenininhos vinha adesivo, e no regular vinha os tazos regulares, e se você fosse premiado, você tinha um tazo de prata ali no meio. E às vezes tinha até 2 tazos dentro do pacote, isso era muito bacana. Do mesmo jeito que às vezes não tinha nenhum, né? Então, meio que tira a sorte de alguém para colocar sorte para outra pessoa. E eu lembro que foi uma febre, né, Tazos, até o começo aí dos anos 2000. E quando eu falo Tazos, eu falo brindes e salgadinho em geral, né? Já teve cartas, que era um jogo tipo Yu-Gi-Oh!, tipo Magic, né? Um super trunfo lá. Tinha aquelas Beyblade do Dragon Ball, Beyblade da Liga da Justiça. Então tiveram diversas coleções, né? Onde está Chester Cheetos? Essa aí eu achava demais, porque eu era uma criança que decorava o Atlas, então eu tenho aqueles caras... era um tazo quadrado, como a gente pode definir. E aí tinha... cada um era um país, tudo mais. Eu achava animal, assim, animal. E aí tinha um tazo que era premiado, que aí você ganhava prêmios. Eu já cheguei uma vez a ganhar um tazo premiado, daqueles que eram no formato de um pentágono, não, né? Pentágono, né? É isso mesmo, né? Que tem 5 lados. E aí eu ganhei, só que aí o prêmio era um salgadinho. Então, não ganhei uma casa, não ganhei um carro com Cheetos, mas
ganhei um salgadinho extra aí. Na época eu peguei o de requeijão, que era o melhor. E assim, o Cheetos tinha muito disso. E por que que os Tazos acabaram, né? Lá em 2014 teve uma lei que aprovaram que para proibir isso, porque assim, o salgadinho não tem um bom valor calórico para as crianças. E muitas crianças compravam salgadinhos pensando só no brinde. E aí eles cortaram isso lá em 2014 por ser uma refeição que não fazia bem, configurando isso como venda casada. Eu concordo, tem muita criança que compra o salgadinho só por causa do tazo. Eu, depois de adulto, comprei 4 leis só por causa dos tazos. Então, é super normal isso. Mas o que eu acho que são 2 pesos e 2 medidas é o seguinte: o McDonald's continua fazendo o McLanche feliz, e isso sem nenhum problema, entendeu? E desde aquele período faz e tudo mais. E aí, quando a gente olha de um outro jeito, a gente pensa, pô, será que não é sacanagem com os salgadinhos, né? Um artifício que eles tinham, que eles perderam, e o McDonald's ainda tem, por exemplo? Achei. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar na câmera. Foco. Deixa eu sair daqui pra ver se foca. Tá, eu vou abrir para vocês. Essa coleção de tazos é o seguinte: cada tazo é uma bola de uma Champions League, né? E aí fala quem é o campeão e tudo mais. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui eu acho que eu não tirei ainda, em final Cardiff 2017. Campeão Real Madrid. Tá aqui, tá? Eu vou mostrar depois mais no detalhe alguns VTzinhos. E agora eu vou mostrar as outras que eu tirei, né? Aqui, né? Deixa eu ver se tá mostrando aí. E essa que eu tirei agora. E assim, coincidentemente, todas, apesar de diferentes, são de times espanhóis que venceram, né? 3 do Real Madrid, uma do Barcelona. E também a probabilidade é bem grande, tendo em vista que recentemente aí, acho que com uns 10 anos aí, de 10 anos, 8 ou 7 times foram times espanhóis que venceram. Eu vou mostrar mais já deles no detalhes e mostrar também uma coisa que me indignou bastante nas propagandas, né? Inclusive lá no Twitter do Daniel Alves, que é das pessoas aí que está fazendo parte disso. Mas antes vamos falar um pouco mais da legislação. Como a Lay's conseguiu voltar a vender tazos, né? A Lay's, que também é da PepsiCo, que é a mesma do Cheetos, como eles conseguiram voltar a ter os tazos aqui no Brasil? Até tem um aviso aqui, tá? Não tá dando para focar, mas eu vou falar. Contém um brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade. Não recomendado para crianças menores de 3 anos. Eu não encontrei na internet nenhuma explicação jurídica do como eles derrubaram isso e se os tazos vão de vez voltar. Mas assim, o que eu imagino é que talvez eles tenham tentado burlar não colocando imagem de desenho e esse tipo de coisa que atrai mais as crianças, né? Apesar que futebol é um tema também que atrai bastante, né? Não tanto quanto um desenho, mas é uma coisa que atrai. Então eu não tenho essa informação, se alguém tiver, deixa aqui nos comentários, tá? Pra mim, alguém, de preferência alguém que seja juiz ou alguma coisa desse tipo, para entender um pouco melhor. E se tiver uma explicação também do porquê o McDonald's não parou de ter a surpresinha lá no McLanche Feliz, também me ajudaria bastante. Mas assim, fechando aí esse assunto dos tazos, acho muito bacana voltar, espero que volte de vez. Quem é colecionador aí de tudo, sabe do peso que os tazos tiveram na infância. Putz, tantas e tantas coleções. Eu arregaçava de salgadinho até por isso. Nossa, toma água. Mano, vocês sabiam? Eu tava vendo lá nos vídeos, né, que a Lei soltou com alguns influencers, com o próprio Daniel Alves. Vocês sabiam que tem gente que bate o tazo tipo assim, ó, pega o tazo aqui, ó, e joga no monte? Cara, isso é normal de onde vocês moram aí, porque aqui geralmente era só a batidinha aqui, né? Aí tinha vez que a gente fazia o quê? Lambia a mão pra dar uma roubada, mas nem assim eu consegui, então tô bem enferrujado aí com os tazos. Eu tive sorte de ter vivido aí nesse período, gostaria que ainda tivesse esse tipo de coisa. E assim, agora é aguardar pra gente ver se a Lay's, né, que custa R$6, tá, ó, Lay's custa R$6. E assim, o preço nem é justificável, porque vem um tazo e aí eles falam que
que o preparo, ó, pela simplicidade do preparo. Então, se é tão simples preparar, não devia ser tão caro, né? Sei lá, devia ser 2 contos igual o salgadinho era. Eu nem sei mais quanto que é o salgadinho, porque faz tempo que eu não compro um salgadinho, né? Mas na época era uns R$2, R$1,50, depende do salgadinho. A Ruffles sempre era mais cara, né? Mas às vezes ela tinha algumas promoções diferentes, mas era pouca coisa mais cara. E assim, eu perdi muito tazo já na escola. Eu lembro que na sala de aula, assim, tava com um tazo lá, era motivo pra eu perder. Mas, por outro lado, né, como os meus pais sempre foram professores, vira e mexe eu ganhava alguns que vinham de lá pra cá, né? Então, ficava meio elas por elas aí essa balança. Olha que batata esquisita, mano. Ó. Não é uma batata normal. Não, deixa eu pegar uma normal. Tipo, olha a comparação, né? Essa aqui é normal, essa aqui não. Esquisito, né? Foi. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo nosso que não vai mudar nada no rumo do universo, não vai melhorar nada em meio a essa crise. Um conteúdo aí super irrelevante, mas para lembrar um pouco, né, ter aquela nostalgia do que acho que muitos aí que estão assistindo, assim como eu, brincavam. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, mandar para os seus amigos, curtir ele aqui embaixo e se inscrever no canal, porque isso não custa nada para você, mas me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Até a próxima!